Módulo 8. Funções e tipos de sistemas de enchimento. Este módulo tem como objetivo compreender as funções e os diferentes tipos de sistemas de enchimento utilizados na fundição. A correta escolha e dimensionamento dos sistemas de enchimento são cruciais para garantir a qualidade da fundição, minimizando defeitos como porosidade e falhas de preenchimento e assegurando a eficiência do processo de solidificação das peças fundidas. O que são os sistemas de enchimento e sua importância no processo de fundição? Os sistemas de enchimento são compostos por uma série de elementos projetados para conduzir o metal fundido até as cavidades do molde. Esses sistemas garantem que o metal seja introduzido de maneira eficiente e controlada, preenchendo completamente a forma do molde até a solidificação. O principal objetivo do sistema de enchimento é preencher as cavidades do molde com metal líquido, compensando a contração volumétrica que ocorre durante a solidificação. Os sistemas de enchimento são fundamentais para o controle de fluxo de metal e resfriamento uniforme das peças, permitindo que o metal se solidifique de forma ordenada, evitando defeitos. Além disso, ajudam a evitar a formação de bolhas de gás e defeitos de oxidação, além de proporcionar um preenchimento sem turbulência, o que pode levar a falhas no processo. A importância dos sistemas de enchimento no processo de fundição pode ser resumida nos seguintes pontos. 1. Preento. Eficiente. Garantem que o metal seja fornecido às cavidades do molde, especialmente para peças de formas complexas e espessuras variáveis. 2. Controle de resfriamento. A velocidade com que o metal preenche o molde e a forma como o metal flui por ele afeta a taxa de solidificação. Um bom sistema de enchimento pode ajudar a evitar solidificação prematura e garantir que as zonas mais espessas da peça sejam alimentadas adequadamente. 3. Prevenção de defeitos. Sistemas de enchimento bem projetados ajudam a reduzir a formação de defeitos como porosidade, trincas e falhas de preenchimento. 4. Minimização de turbulências. Um sistema de enchimento adequado impede que o metal entre no molde de forma turbulenta, o que pode causar a formação de bolhas de ar e defeitos de superfície. 8.2. Tipos de sistemas de enchimento. Canais de entrada, canal de controle e dutos de alimentação. Canais de entrada. Os canais de entrada são os primeiros componentes do sistema de enchimento, sendo responsáveis por direcionar o metal fundido para as cavidades do molde. O design adequado desses canais é crucial para garantir que o metal entre no molde de maneira uniforme e controlada, evitando turbulências e garantindo o preenchimento total das cavidades. Características do canal de entrada. Os canais de entrada devem ser suficientemente grandes para permitir que o metal flua sem resistência, mas não tão grandes a ponto de causar grandes pressões que possam deformar a peça ou o molde. Devem ser posicionados de maneira estratégica para garantir que o metal entre nas partes mais difíceis de preencher primeiro, permitindo uma solidificação controlada. A velocidade de entrada do metal deve ser controlada para evitar a formação de defeitos de superfície e bolhas de ar. Tipos de canais de entrada. Canais retos são simples e diretos, oferecendo uma alimentação rápida e eficiente. Canais em forma de S, usados para direcionar o metal de forma mais eficiente em moldes de geometria complexa. Canais de entrada com alívio de pressão ajudam a reduzir a pressão no canal, evitando problemas de infiltração do metal na cavidade do molde. Canal de controle. O canal de controle tem a função de regular o fluxo de metal durante o processo de enchimento, controlando a velocidade de entrada do metal no molde. Ele é essencial para garantir que o metal flua de maneira uniforme e sem turbulências, evitando a formação de defeitos como a oxidação e a porosidade. Função do canal de controle. O canal de controle ajuda a manter a pressão e a temperatura do metal durante o enchimento, permitindo um controle mais preciso da solidificação. Ele também regula o fluxo do metal, evitando que a peça se encha de forma desigual e com taxas de resfriamento incompatíveis. Tipos de canais de controle. Canais de larga seção são usados quando se deseja uma entrada de metal mais rápida, proporcionando um maior fluxo. Canais de pequena seção são utilizados quando o controle do fluxo é mais crítico, permitindo uma alimentação mais controlada, mas com menor velocidade de enchimento. Dutos de alimentação. Os dutos de alimentação são canais conectados aos maçalotes e canais de entrada, projetados para alimentar o metal fundido às regiões da peça que mais sofrem com a contração volumétrica.
Eles são essenciais para garantir que a peça seja completamente preenchida, especialmente em regiões mais espessas ou de geometria complicada. Função dos dutos de alimentação. Alimentam as zonas mais espessas da peça, onde ocorre maior contração, evitando que o material fundido se retire ou deixe buracos durante a solidificação. Ajudam a compensar a contração volumétrica, garantindo que o metal líquido seja constantemente fornecido durante o resfriamento. Tipos de dutos de alimentação. Dutos de alimentação radiais, posicionados ao redor da peça, ajudam a garantir uma distribuição uniforme do metal líquido. Dutos de alimentação axiais, direcionados de forma mais linear, são usados quando se quer um fluxo mais controlado em uma direção específica. 8.3 Vantagens e desvantagens dos diferentes sistemas de enchimento. Canais de entrada. Vantagens: simples de projetar e construir. Baixo custo e rápida implementação. Permitem o controle eficiente do fluxo de metal em peças de geometria simples. Desvantagens: para peças de geometria complexa, os canais de entrada podem não ser suficientes para garantir um preenchimento adequado. O controle da velocidade do metal pode ser mais difícil em canais retos ou mal posicionados. Canal de controle. Vantagens: garantem que o fluxo de metal seja controlado de maneira precisa, evitando defeitos de preenchimento. São essenciais em peças complexas e em materiais que exigem um controle rigoroso do fluxo de metal. Previnem o excesso de oxidação e a formação de defeitos na superfície da peça. Desvantagens: o custo de implementação e a complexidade do design podem ser maiores. Requerem mais atenção na hora da projeção para garantir que o fluxo seja adequado e não gere turbulências indesejadas. Dutos de alimentação. Vantagens: são fundamentais para peças de geometria complexa e para garantir o preenchimento total de áreas espessas. Permitem compensar de maneira eficiente a contração volumétrica nas regiões críticas da peça. Facilita o controle da solidificação, assegurando a alimentação contínua das áreas mais espessas. Desvantagens: projetar os dutos de alimentação adequados pode ser complexo e requer conhecimento técnico detalhado. O posicionamento inadequado pode resultar em uma alimentação insuficiente ou em falhas no preenchimento de áreas mais espessas. Como dimensionar o sistema de enchimento de acordo com as características da peça fundida? O dimensionamento do sistema de enchimento depende de uma série de variáveis, incluindo a geometria da peça, o material utilizado e a posição dos maçalotes e canais de alimentação. Aqui estão algumas etapas importantes para dimensionar corretamente o sistema de enchimento. 1. Análise da geometria da peça. A geometria da peça afeta diretamente a escolha dos tipos de canais e dutos. Peças com zonas espessas podem exigir dutos radiais, enquanto peças com formas complexas podem necessitar de canais de controle mais específicos. 2. Seleção do tipo de sistema de enchimento. Escolher entre canais de entrada, canal de controle e dutos de alimentação com base nas necessidades de controle do fluxo e nas zonas de maior contração da peça. 3. Cálculo do volume de metal necessário. Como discutido nos módulos anteriores, calcular a quantidade de metal que será necessário para alimentar completamente a peça e compensar a contração volumétrica durante a solidificação. 4. Posicionamento dos elementos de alimentação. O posicionamento dos maçalotes, canais e dutos é crítico para garantir que o metal flua de forma eficiente para as áreas mais espessas da peça. Usar ferramentas de simulação computacional pode ser útil para determinar as melhores posições. Conclusão do módulo 8. Neste módulo, exploramos as funções e tipos de sistemas de enchimento utilizados na fundição, destacando os canais de entrada, os canais de controle e os dutos de alimentação. Cada tipo de sistema de enchimento tem vantagens e desvantagens que devem ser consideradas com base nas características da peça fundida, como sua geometria e material utilizado. O dimensionamento correto desses sistemas é essencial para garantir o sucesso do processo de fundição, prevenindo defeitos e assegurando a qualidade das peças.